Presidência da República, Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sociedades por ações. Seção 4ª Forma, Propriedade, Circulação e Ônus art. 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se, no que couber, o disposto nas seções V a 7ª do capítulo 3º. Primeiro, as debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Segundo, a escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas em contas de custódia, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 41. Seção V. Certificados. Requisitos art. 64. Os certificados das debêntures conterão a denominação, sede, prazo de duração e objeto da companhia. Segunda, a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. Terceira, a data da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a emissão. Quarta, a data e ofício do registro de imóveis em que foi inscrita a emissão. V. A denominação, debênture, e a indicação da sua espécie, pelas palavras, com garantia real, com garantia flutuante, sem preferência ou subordinada. Sexta, a designação da emissão, e da série. Sétima, o número de ordem. Oitava, o valor nominal e a cláusula de correção monetária, se houver, as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro ou prêmio de reembolso, e a época em que serão devidos. Nona, as condições de conversibilidade em ações, se for o caso. X, o nome do debenturista. X, o nome do agente fiduciário dos debenturistas, se houver. 12, a data da emissão do certificado, e a assinatura de 2 diretores da companhia. 13, a autenticação do agente fiduciário, se for o caso. Títulos múltiplos e cautelas art. 65. A companhia poderá emitir certificados de múltiplos de debêntures, e provisoriamente, cautelas que as representem, satisfeitos os requisitos do artigo 64. Primeiro, os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. Segundo, nas condições previstas na escritura de emissão com nomeação de agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou grupados. Seção 6ª. Agente fiduciário dos debenturistas. Requisitos e incompatibilidades. Art. 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão das debêntures. Primeiro, somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia, e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de bens de terceiros. Segundo, a Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emissões de debêntures negociadas no mercado o agente fiduciário, ou um dos agentes fiduciários, seja instituição financeira. Terceiro, não pode ser agente fiduciário a pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que autorizado, nos termos das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. B. Instituição financeira coligada à companhia emissora ou à entidade que subscreva a emissão para distribuí-la no mercado, e qualquer sociedade por elas controlada. C. Credor por qualquer título da sociedade emissora ou sociedade por ele controlada. D. Instituição financeira cujos administradores tenham interesse na companhia emissora. E pessoa que, de qualquer outro modo, se coloque em situação de conflito de interesses pelo exercício da função. Quarto, o agente fiduciário que, por circunstâncias posteriores à emissão, ficar impedido de continuar a exercer a função deverá comunicar imediatamente o fato aos debenturistas e pedir sua substituição. Substituição, remuneração e fiscalização. Art. 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição e remuneração do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará o exercício da função de agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado, ou de debêntures negociadas em bolsa ou no mercado de balcão, podendo
A. Nomear substituto provisório, nos casos de vacância. B. Suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe substituto, se deixar de cumprir os seus deveres. Deveres e atribuições. Art. 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão, a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. Primeiro são deveres do agente fiduciário. A. Proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens. B. Elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, dentro de 4 meses do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício, relativos à execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens garantidores das debêntures e à constituição e aplicação do fundo de amortização, se houver. Do relatório constará, ainda, declaração do agente sobre sua aptidão para continuar no exercício da função. C. Notificar os debenturistas, no prazo máximo de 60 dias, de qualquer inadimplemento, pela companhia, de obrigações assumidas na escritura da emissão. Segundo a escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos deveres de que tratam as alíneas B e C do parágrafo anterior. Terceiro, o agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente facultado, no caso de inadimplemento da companhia. A. Declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios. B. Executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional, dos debenturistas. C. Requerer a falência da companhia emissora, se não existirem garantias reais. D. Representar os debenturistas em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em contrário da Assembleia dos Debenturistas. E tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem os seus créditos. Quarto, o agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercício das suas funções. Quinto, o crédito do agente fiduciário por despesas que tenha feito para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos debenturistas, será acrescido à dívida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias das debêntures e preferirá a estas na ordem de pagamento. Sexto, serão reputadas não escritas as cláusulas da escritura de emissão que restringirem os deveres, atribuições e responsabilidade do agente fiduciário previstos neste artigo. Outras funções. Art. 69. A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar os certificados de debêntures, administrar o fundo de amortização, manter em custódia bens dados em garantia e efetuar os pagamentos de juros, amortização e resgate, substituição de garantias e modificação da escritura. Art. 70. A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário. Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições da emissão. Seção 7ª. Assembleia de Debenturistas. Art. 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. Primeiro, a Assembleia de Debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, por debenturistas que representem 10%, no mínimo, dos títulos em circulação, e pela Comissão de Valores Mobiliários. Segundo, aplica-se à Assembleia de Debenturistas, no que couber, o disposto nesta lei sobre a Assembleia Geral de Acionistas. Terceiro, a Assembleia se instalará, em primeira convocação, com a presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação, e em segunda convocação, com qualquer número. Quarto, o agente fiduciário deverá comparecer à Assembleia, e prestar aos debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.
Quinto, a escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modificação nas condições das debêntures. Sexto, nas deliberações da Assembleia, a cada debênture caberá um voto. Seção 8ª. Cédula de debêntures. Art. 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures, com garantia própria, que conferirão a seus titulares direito de crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os juros nela estipulados. Primeiro, a cédula será nominativa, escritural ou não. Segundo, o certificado da cédula conterá as seguintes declarações: a. O nome da instituição financeira emitente e as assinaturas dos seus representantes. B. O número de ordem, o local e a data da emissão. C. A denominação cédula de debêntures. D. O valor nominal e a data do vencimento. E os juros, que poderão ser fixos ou variáveis, e as épocas do seu pagamento. F. O lugar do pagamento do principal e dos juros. G. A identificação das debêntures lastro, do seu valor e da garantia constituída. H. O nome do agente fiduciário dos debenturistas. I. A cláusula de correção monetária, se houver. J. O nome do titular. Seção 9ª. Emissão de debêntures no estrangeiro. Art. 73. Somente com a prévia aprovação do Banco Central do Brasil as companhias brasileiras poderão emitir debêntures no exterior com garantia real, ou flutuante de bens situados no país. Primeiro, os credores por obrigações contraídas no Brasil terão preferência sobre os créditos por debêntures emitidas no exterior por companhias estrangeiras autorizadas a funcionar no país, salvo se a emissão tiver sido previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e o seu produto aplicado em estabelecimento situado no território nacional. Segundo, em qualquer caso, somente poderão ser remetidos para o exterior o principal e os encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil. Terceiro, a emissão de debêntures no estrangeiro, além de observar os requisitos do artigo 62, requer a inscrição, no registro de imóveis, do local da sede ou do estabelecimento, dos demais documentos exigidos pelas leis do lugar da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, legalizadas pelo Consulado Brasileiro no exterior e acompanhados de tradução em vernáculo, feita por tradutor público juramentado, e no caso de companhia estrangeira, o arquivamento no registro do comércio e publicação do ato que, de acordo com o Estatuto Social e a lei do local da sede, tenha autorizado a emissão. Quarto, a negociação, no mercado de capitais do Brasil, de debêntures emitidas no estrangeiro, depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Seção X. Extinção. Art. 74. A companhia emissora fará, nos livros próprios, as anotações referentes à extinção das debêntures, e manterá arquivados, pelo prazo de 5 anos, juntamente com os documentos relativos à extinção, os certificados cancelados ou os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais. Primeiro, se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fiscalizar o cancelamento dos certificados. Segundo, os administradores da companhia responderão solidariamente pelas perdas e danos decorrentes da infração do disposto neste artigo. Capítulo 6º. Bônus de subscrição. Características. Art. 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no Estatuto, artigo 168, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Competência Art. 76. A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição compete à Assembleia Geral, se o Estatuto não a atribuir ao Conselho de Administração. Emissão Art. 77. Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos, como vantagem adicional, aos subscritos de emissões de suas ações ou debêntures. Parágrafo único. Os acionistas da companhia gozarão, nos termos dos artigos 171 e 172, de preferência para subscrever a emissão de bônus. Forma, propriedade e circulação.
Art. 78. Os bônus de subscrição terão a forma nominativa. Parágrafo único. Aplica-se aos bônus de subscrição, no que couber, o disposto nas seções V a 7ª do capítulo 3º. Certificados Art. 79. O certificado de bônus de subscrição conterá as seguintes declarações, e as previstas nos números I a 4ª do artigo 24, 2ª, a denominação, bônus de subscrição, 3ª, o número de ordem. 4ª, o número, a espécie e a classe das ações que poderão ser subscritas, o preço de emissão ou os critérios para sua determinação. V. A época em que o direito de subscrição poderá ser exercido, e a data do término do prazo para esse exercício. 6ª, o nome do titular. 7ª, a data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores.